Bom dia, senhores alunos. Sou a professora de filosofia, Luciene. Estou passando para poder fazer um pequeno relato sobre o conteúdo que irá cair na prova, que é sobre David Hume. David Hume foi um filósofo conhecido como empirista. A teoria dele era conhecimento empírico, que é o mesmo que conhecimento através da experiência, que foi, durante o século XVIII. E dentro disso aí, ele considera o empirismo lógico, que temos como, dentro desse empirismo, a experiência prática, era o que você fazia dentro da prática, a organização racional, o seu pensamento, e o conhecimento matemático, que é o mesmo que conhecimento lógico. É tratado também sobre a natureza humana. Ele chamava disso, o empirismo também estudava a natureza humana. Tinha também como força do hábito, o costume daquilo que faço todos os dias, a dedução do fato. Afirma a certeza do hábito, como por exemplo, essa força do hábito ou costume daquilo que é feito é a mesma coisa que você achar a força do hábito de, um exemplo, o sol irá nascer amanhã ou o sol nasce todos os dias. Você tem a força do hábito de ver o sol nascer e se pôr todos os dias. Então é considerado como força do hábito. Mas não imagina-se que pode amanhã não ter sol. Nós acostumamos com essa rotina, temos isso como força do nosso hábito. O hábito irá te levar à verdade através do método hindu, que é o mesmo indutivo. Ele irá te induzir a pensar que o sol irá nascer todos os dias. Por isso que é chamado de método indutivo. Dentro disso aí, nós podemos ter também a subjetividade e formação da ideia geral. O que quer dizer subjetividade? É aquilo que está dentro de cada um de nós, dentro do nosso próprio eu. E a força da ideia geral é demonstrar uma ideia formal e lógica, e não basta somente observar. Você precisa demonstrar aquela ideia que você está pensando e não só dizer, você tem que mostrar. Para Hume, você tinha o pensamento dentro de si mesma e também não bastava só observar, tinha que demonstrar aquilo que você estava observando. Hume também acredita na experiência e estudo dos fatos na prática. Tudo para ele, tudo que você estudava era uma experiência e que você tinha que mostrar isso também dentro da prática. E temos também o empirismo radical. Dentro do empirismo radical, nós temos alguns pontos. O conhecimento. Dentro do conhecimento, nós temos a mente. A nossa mente está, o nosso conhecimento está dentro dela. E dentro da mente nós temos algumas impressões. Essas impressões, do lado direito, estão as impressões fracas, e do lado esquerdo, as impressões fortes. O que quer dizer esse tipo de impressão fraca e forte? As impressões fortes são as sensações, aquilo que você sente no seu interior. E as fracas são as lembranças, o esquecimento, porque com o passar do tempo, a nossa mente ela vai se distanciando de certos acontecimentos e vão ficando somente lembranças esquecidas. Então, é o conhecimento de impressões fracas e fortes. Forte as sensações que você sente no dia a dia
né, a sua convivência diária, o que você está vivendo no presente. E as fracas são as lembranças vagas daquilo que você já viveu. E temos também o maior tempo. O maior tempo é igual a menor memória. Quanto maior for o tempo de vida de cada ser humano, menor será a sua memória, porque ela obedece uma lógica na experiência. Você vai ter o quê? A cada ano que você vive, você vai criando mais experiência, mas também a sua memória vai ficando menor, porque com o passar dos anos, vai esquecendo alguma coisa. Você não lembra de tudo que aconteceu com os detalhes no decorrer da vida. A sua obra a obra de Hume foi muito importante para se estabelecer métodos para a ciência moderna, que foi considerado também os séculos das luzes, que é o mesmo que iluminismo, porque o iluminismo é considerado século das luzes ou século da ilustração, onde tudo começa a se iluminar. E dentro desse iluminismo, fazia-se altas críticas sociais aos reis absolutistas. Os reis absolutistas eram quem? Aqueles que mandavam e desmandavam. Mandavam e os demais obedeciam às suas regras. Dentro da religião de David Hume, busca pela verdade da razão e não pela superstição. Ainda voltamos que a razão era o primordial, porque tinha que conhecer para acreditar e ter fé. A superstição para ele não existia, era coisa criada pelo homem, então para ele não existia, porque a superstição não é uma experiência, é algo que a gente cria ou ouve falar. E para Hume o que valia era a razão, que era a busca de conhecimento. O empirismo é o método de busca da verdade através da questão sensorial, da experiência, da observação, e acredita na experiência da vivência e conhecer através da vida. Então o empirismo é o que eu disse no início, é o conhecimento da vasta experiência que você busca para ter conhecimento. O fundamento da vida não está na razão, e sim nos hábitos e costumes e experiências. Para Hume, não bastava somente a razão. Você tinha também que ter hábitos, costumes do que fazer, os hábitos naquilo que você acreditava e também o estudo das experiências onde você ia conhecer e adquirir maiores conhecimentos. Hume também se opõe às ideias racionalistas de René Descartes. René Descartes foi o que nós vimos anteriormente. Ele era um racionalista que acreditava no conceito de ideias inatas. Para Descartes, nós nascemos com as nossas ideias, com os nossos aprendizados. Já para Hume, nós adquirimos através do conhecimento as nossas novas experiências. Nós não nascemos com ela, nós buscamos para acreditar nessas experiências. Essas impressões que Hume fala, elas são adquiridas na vivência, na experiência de ideias e na representação das impressões, que são lembranças de nossas experiências. Um exemplo, um tapa na cara pode doer ou não. Qual é a impressão que nós temos? Lembra do que eu disse no início? Que as impressões elas podem ser fortes ou fracas. O exemplo de um tapa na cara, muitas vezes ele pode ser fraco ou ele pode ser forte. Vai depender da forma que você vai receber esse tapa.
Então, é uma experiência e é uma vivência através de impressões. Para ele também, as ideias continuam sendo a representação da experiência. E tem também um chamado método lógico. Para ele, o método lógico se opõe também à ideia de Francis Bacon, que acreditava no empirismo indutivo, que consistia em induzir um experimento específico para se chegar a conclusões gerais. O que quer dizer, que Hume quis dizer com esse método lógico? Nós podemos ter várias ideias, vários conceitos, mas alguma coisa em específico. Para Francis Bacon, ele se opõe à ideia de Francis Bacon, que acredita no método indutivo, que você tinha que induzir a pessoa a chegar à conclusão de um conhecimento. Já David Hume não. Vou dar um exemplo. A galinha, o pato, o avestruz, elas são aves em específicos. Por que elas são aves em específico? Porque você vê e você acredita naquilo que você está vendo. Você não está deduzindo alguma coisa e não está sendo induzido a acreditar que esses 3 seres são aves. Você acredita e sabe que os 3 são aves. Então, para Hume, o método lógico é aquilo que você conhece, aquilo que você acredita, para se tornar o método lógico. Você chega a partir da lógica, ok? Qualquer dúvida, depois nos falamos novamente.